Olá, hoje apresentarei um trabalho para a terceira jornada da Unicap de Extensão e Comunidade, intitulado Prevenção do Pé Diabético na Atenção Básica, relato de experiência extensionista em Olinda, Pernambuco, o qual foi elaborado pelas alunas Ayla Buquerque Cavalcante, Gisele de Lucena Vilaça, Laís Miranda de Oliveira e Maria Eduarda Diogo Novaes. Atualmente, sabe-se que a diabetes mellitus classifica-se como a principal doença crônica não transmissível, não apenas no Brasil, como também no mundo, e representa um desafio crescente para a saúde pública, principalmente devido às suas complicações, dentre as quais vamos destacar o pé diabético nesse trabalho. E aqui vocês podem observar na figura 1 a presença do pé de um paciente diabético com uma úlcera. Além disso, o Brasil classifica-se em quarto lugar no ranking mundial de prevalência da diabetes mellitus, com 13 milhões de diagnósticos confirmados e um aumento de 211% nas complicações do pé diabético entre 2008 e 2018. Levando em consideração todos esses achados, um grupo de estudantes buscou realizar uma ação extensionista para uma UBS da cidade de Olinda, realizando avaliação clínica preventiva, educação em saúde, uma orientação individualizada para cada paciente que foi atendido e também o estímulo ao autocuidado e prevenção do pé diabético. Para que toda a ação fosse organizada da melhor forma, foi-se utilizada uma metodologia, e essa metodologia classificou o nosso trabalho como um relato de experiência com a abordagem qualitativa e que foi voltada à educação em saúde e prevenção do pé diabético, sendo realizada por estudantes de medicina da Universidade Católica de Pernambuco, a partir da notificação da equipe de saúde da UBS, a qual foi também notificada pela comunidade, a qual percebeu que precisava dessas orientações e que tinha dificuldades com relação aos cuidados e controle da diabetes, assim como cuidado e prevenção ao pé diabético. O trabalho foi realizado na Unidade Básica de Saúde, na UBS, de Bom Sucesso 2, em Olinda, Pernambuco, no dia 7 de novembro de 2024, e teve como público-alvo usuários da unidade com risco para diabetes mellitus tipo 2. E foram realizadas diversas ações para o cuidado, ensino e tratamento desses pacientes, nas quais vamos destacar a primeira delas, que teve início com anamnese breve. Cada paciente foi atendido e recebeu uma ficha, nas quais preenchíamos o seu nome, a sua idade, o histórico de doenças pregressas, o uso ou não de medicamentos, e também começavam as conversas particulares com o paciente, com orientações e dicas específicas para a realidade de cada um deles. Além disso, também foi realizado um exame físico geral, que envolveu a aferição da pressão arterial dos pacientes, como pode se observar na imagem, uma paciente tendo a sua pressão arterial aferida. Eram analisados os pulsos centrais e periféricos de todos os pacientes. Foi também colhida a glicemia capilar de cada um deles e todos os dados foram preenchidos nessa ficha que foi recebida na anamnese no início do trabalho. Além disso, foi realizado um exame físico específico para a região dos pés, como pode-se observar na imagem, um paciente com o seu pé estendido, sendo a sensibilidade avaliada, e foram realizadas a inspeção estática e dinâmica, avaliando a pele e a estrutura do pé do paciente. Foi avaliada a circulação, com a palpação do pulso pedioso e tibial posterior, assim como a temperatura, para avaliar a boa circulação do paciente. Foi feita a análise ungueal, a palpação para identificar áreas dolorosas e foi-se utilizado um monofilamento de 10 gramas e diapasão de 128 Hz para avaliação da sensibilidade tátil e vibratória dos pés de cada um dos pacientes. Foi realizado um aconselhamento individualizado com cada um deles, dando dicas de autocuidado e prevenção também ao pé diabético, assim como para o controle da diabetes de cada um. E também foram realizadas ações para normalizar as taxas dos pacientes que estavam com algumas alterações. Então, aqueles que tinham hipertensão recebiam dicas para que houvesse o controle. Aqueles que já tinham diagnóstico de diabetes também recebiam dicas e soluções para o controle dessa diabetes. E por último, os pacientes eles receberam um folder também, com todas as informações que foram colhidas durante a anamnese e durante o exame físico. E também que continham dicas sobre o cuidado com os pés diabéticos, tinham receitas saudáveis acessíveis para cada um deles, como pode-se observar nessa imagem.
Foram realizadas palestras educativas com o objetivo de levar a educação em saúde para esses pacientes, falando sobre definição de diabetes e do pé diabéticos, e foi-se utilizado tubos com líquidos de diferentes viscosidades e também maquetes ilustrativas com os pés e as feridas, com seus diferentes estágios. Foi-se falado também sobre os cuidados diários essenciais, desde higiene, uso de espelho para análise dos pés, hidratação, corte de unhas e uso de calçados adequados, assim como estratégias de prevenção, como pode-se observar nessa imagem. Por fim, foram realizadas atividades interativas com eles. Foi utilizada uma roleta com perguntas e respostas para uma dinâmica divertida. E também foram entregues kits de autocuidado com sabonete, toalhas e hidratante, assim como lanches saudáveis, como uma forma de exemplificar que a alimentação saudável ela também pode ser gostosa e acessível para a realidade de cada um dos pacientes. Com relação ao impacto do trabalho, a gente sabe que a atenção primária à saúde ela é estruturada para estar focando na prevenção e no contato contínuo com a comunidade. Então, a nossa ação na UBS, ela buscou seguir esse princípio, trazendo ali a orientação, a assistência e, de certa forma, contribuindo para o fortalecimento do autocuidado de cada um. Então, através das nossas atividades, a gente conseguiu fazer uma triagem ativa, buscando identificar qualquer alteração nos pés dos diabéticos. O fato da gente estar com um grupo grande de estudantes fez com que a gente conseguisse fazer uma anamnese e um exame físico mais individualizado, ouvindo cada um, entendendo o contexto de vida que eles estavam ali inseridos, esclarecendo dúvidas que muitos trouxeram, além de ter traçado estratégias ali preventivas que de fato se adequassem à realidade de cada um. As nossas palestras educativas, elas também foram fundamentais, porque foi através delas que a gente conseguiu trazer ali a atenção e a participação mais ativa da comunidade. Então, através das nossas dinâmicas interativas, a gente tentou repassar orientações que estimulassem a mudança de hábitos e promovessem o autocuidado de cada um, fazendo com que a comunidade entendesse o que ela poderia fazer e entendesse a prevenção das complicações que a diabetes mellitus tipo 2 poderiam acarretar na saúde e no dia a dia deles. Então, o grupo entendeu que a gente teve uma boa adesão, que a comunidade foi muito participativa, que eles foram extremamente receptivos com as nossas orientações, passaram a manhã inteira com a gente, engajando nas nossas atividades. Então, isso traz um impacto significativo de que ações voltadas para a educação e saúde são bastante importantes para a comunidade. Como aprendizado, a gente teve essa integração entre a teoria e a prática na formação médica. Para alunos, principalmente desses períodos mais iniciais, tirar o aluno de dentro da sala de aula e fazer com que ele encare de fato a realidade que ele vai enfrentar lá na frente. Então, esses projetos, eles acabam desenvolvendo habilidades como a comunicação, a empatia, uma escuta mais ativa, o entender a demanda que aquela comunidade está trazendo, a aplicação prática de conteúdos que a gente tem visto na sala de aula, como a anamnese, o exame físico bem feito, buscar desenvolver esse olhar mais humanizado, mais individualizado, para que a gente consiga passar orientações que sejam mais adequadas para o contexto de vida que aquele paciente está mais inserido. Então, para a comunidade que ficou com a gente ali durante aquela manhã, eles conseguiram entender que eles podem ser protagonistas da saúde deles, que pequenas atitudes podem gerar esse impacto lá na frente. Então, ações como inspeção diária dos pés, o uso adequado de calçados, a importância do acompanhamento regular das medicações, dos exames periódicos, da alimentação, atividade física. Então, a gente tentou trazer ele como um protagonista da saúde dele. Então, foi uma troca mútua, onde, para nós estudantes, a gente conseguir desenvolver habilidades clínicas e esse olhar mais humanizado, e para os pacientes, a importância do autocuidado e da prevenção na saúde. Por fim, esse nosso projeto ele buscou focar ali na educação em saúde, na prevenção e na prática clínica. Então, essa experiência ela foi bastante enriquecedora, porque para nós, estudantes, colocar a gente como, de fato, um agente movedor da mudança na vida do nosso paciente, desenvolver essas habilidades clínicas, desenvolver empatia, desenvolver o vínculo com a comunidade. Então, assim, foi bastante enriquecedor. Para eles também, a gente percebeu que eles não só estavam interessados em participar, como eles já sabiam que a faculdade elaborava esses projetos periódicos, estavam ali satisfeitos e já muitos disseram assim, a gente sempre vem quando tem. Então, o interesse da população em estar ali querendo ser ouvida, querendo buscar informações para a mudança de vida deles. Então, isso mostra como o impacto dessas ações são importantes e como a força da atenção primária à saúde é movedora na promoção da saúde da comunidade. Essas foram nossas referências e obrigada!